Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui direto da Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe, em Itajubá, para nós fazermos essa live especial, live do Cristificar. Uma boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui para essa live do Cristificar, que tem como tema como sobreviver nas universidades, né? Você que nos assiste, nós queremos pedir que você compartilhe essa live nos grupos de WhatsApp, né? Mande aí para os seus coordenadores, mande também para os jovens que participam dos seus grupos, pois esse tema é um tema muito importante para nós, que somos jovens, né? A maior parte de nós tem a vocação por passar pela faculdade, e é importante nós entendermos a importância disso e compreendermos a nossa forma de agir dentro das universidades. Queria já dar boa noite ao Leandro, que estará conosco, respondendo algumas perguntas capciosas aqui nesta noite. Boa noite, Leandro, nosso coordenador. Boa noite, Fernandão. Uma paz, que alegria estar com vocês, que alegria estar conectado aos nossos irmãos. Nós já vamos vendo muitos rostinhos que vão se conectando conosco aqui. Toda sexta-feira o pessoal já acostumou. Na verdade, nós vamos vendo esses rostinhos e vamos nos enchendo de saudade, vontade de abraçar a galera, encontrar e trocar uma ideia. Fernandão, fica à vontade. Sem dúvidas, a gente não vê a hora de voltar, né, às atividades normais, mas eu acho que a gente já consegue ver um fim disso próximo, né? Então, sem dúvidas, nós precisamos entender essa importância de sabermos nos posicionar na faculdade, sabermos tratar esse tema de uma forma correta, né? E queremos, com esta live, trazer as seguintes questões, né? Como um cristão pode sobreviver na universidade, né? Essa live é destinada não somente aos jovens universitários, mas também aos que farão universidade e também para os pais líderes, né? Que muitos pais da comunidade possuem jovens que estão bem na idade de irem para a universidade, e eu vejo que os pais também precisam compreender, né, esse tema tão importante, né? Como nós podemos sobreviver à universidade. Vamos cantar uma música, então? Fica à vontade, vamos lá. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. E para onde eu irei? Em quem me apoiarei? E para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. E tua graça me basta, e teu amor me sustenta. E tua graça me basta, teu amor me sustenta. Quero ouvir você da sua casa cantando assim: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu seguirei,
eu irei aonde fores, Senhor. E tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, e tua graça me basta, teu amor me sustenta. Mais uma vez nós queremos dar boa noite a todos que estão nesta live, nos assistindo, pedir que as pessoas possam compartilhar esta nossa live. E vamos para a primeira pergunta, Leandro? Vamos, e desde já eu já quero dizer para o pessoal que está se conectando aqui, que depois nós vamos querer colher os testemunhos de vocês, os apuros que vocês passam, o desafio. Com certeza vai ser muito importante essa interação nossa. Vamos tocar o barco, fica à vontade aí, Fernandão. Sem dúvidas, uma das coisas fundamentais para nós sabermos, né, Leandro, é o que de fato está sobre ameaça, né? Quando se entra na universidade, né? O que realmente está sendo ameaçado? Bom, essa pergunta que você me traz nos remete a um problema que não é exatamente exclusividade nossa de hoje, desses tempos, embora pareça que nesses tempos esse problema está se acentuando. Eu me refiro, é claro, às perseguições feitas aos cristãos, a cada um de nós. Aliás, Jesus, ele foi perseguido e ele nos instruiu a respeito da perseguição. Jesus foi muito direto. Por exemplo, ele disse aos seus discípulos que se perseguiram a ele, eles também perseguiriam os discípulos. E como nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos reconhecer isso. Jesus não enganou ninguém. Nós também seremos perseguidos. E a grande questão que nos levanta ao falar de perseguição é justamente tentar entender, mas por que é que o mundo acaba perseguindo os cristãos são tão perseguidos? Eu diria que o mundo tomado pelo pecado, ele funciona mais ou menos como um mendigo, que há vários dias está sem tomar banho e muito sujo, vivendo uma vida miserável, e de repente uma pessoa, um cristão, um assistente social, por exemplo, se aproxima para ajudar aquele mendigo e oferece a ele um banho, oferece um lugar digno para dormir, um lugar limpo, oferece talvez emprego, mas aquele sujeito ele se acostumou tanto com a vida na sujeira, se acostumou tanto com aquela vida miserável, que ele acha que aquele é o único estilo de vida próprio para ele. E se o assistente social, por exemplo, insiste em tentar levar ele para tomar um banho, para ser uma pessoa limpa, ele se revolta. Ele se recusa e, mais do que se recusar, ele acaba se revoltando. Veja, o mundo se acostumou a viver fora da pureza. O mundo foi se acostumando e vai se acostumando a viver fora da verdade, vai se acostumando com o pecado. E nós sabemos que a raiz de todo o pecado é o orgulho. E como todos nós somos pecadores, é fácil de entender essa dimensão do orgulho. Nós sabemos que uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que acha que ela sempre está certa, é uma pessoa que não quer ser incomodada, é uma pessoa que quer ficar sempre com a sua visão de mundo, não aceita mudanças. Essa é uma pessoa orgulhosa. Então, o mundo, como um lugar tomado pelo pecado, como um lugar completamente orgulhoso, é um mundo que se irrita, que sente raiva ao ponto de perseguir quem fica oferecendo o banho da verdade, que é Jesus Cristo. Persegue quem propõe, então, uma mudança de vida. E, claro, isso incomoda mesmo, porque nós cristãos, é claro, a partir de Jesus Cristo, nós propomos um mundo, um novo estilo de vida, o estilo de vida de Jesus Cristo, o Evangelho. E é isso que incomoda, e nós precisamos tomar essa dimensão para começar. É por isso que nós somos perseguidos. Mas a pergunta que você fazia, depois que nós compreendemos bem isso, a questão era, o que está sob ameaça quando um cristão entra na universidade? É isso que você me dizia. Exatamente, exatamente. Nós podemos dizer que são várias coisas. Desde ouvir mentiras, desde ouvir coisas relativas, o tal do relativismo está em alta, a famosa doutrinação, passando por perseguições de professores em relação à nota. Eu já passei por essa experiência, por exemplo.
dentro de uma faculdade católica, quando eu fazia minha pós-graduação, eu me recordo do professor alegar que eu não tinha feito um trabalho simplesmente porque perseguia. Isso é comum. Mais ainda, um cristão ele pode ser alvo de preconceito pelos colegas que acham que ele é uma pessoa inadequada, o seu estilo de vida é inadequado, é algo antiquado, então ele fica jogado de escanteio. Um cristão ele pode não ser escolhido, por exemplo, para uma vaga de emprego no pós-universidade. Tudo isso pode acontecer com um cristão. Todo esse tipo de perseguição, eu digo mais, acontece todos os dias dentro do ambiente acadêmico. E digo que o jovem ele pode perder muitas coisas. Ele pode perder a sua nota, ele pode perder oportunidades, ele pode não ser aceito em grupos. Mas existe algo, Fernandinho, existe algo, meus irmãos que acompanham, que um cristão não pode perder em hipótese alguma. Vamos entender isso. Deus é amor, é o que nos revela a Sagrada Escritura. E a proposta de Deus para nós não é outra coisa senão um relacionamento de amor com Ele. É para isso que nós fomos criados. E a nossa vida aqui nesse plano, essa vida terrena, ela deve ser vivida como se fosse uma amizade, uma paquera, um namoro e até um noivado com Deus. Vamos trazer essa comparação. De tal forma que o dia da nossa morte então, o dia do nosso casamento celestial, o dia em que nós nos encontramos com Deus e vivemos a festa eterna, a felicidade eterna que é o céu. Veja, isso significa que o que um cristão tem de mais precioso é o seu relacionamento de amor com Deus, pois esse relacionamento tem peso de eternidade. A fé nos leva a conhecer a Deus, e uma vez que nós o conhecemos, então nós o amamos. Então nós podemos responder a esse seu convite de amor. Entendamos isso então. O que está em jogo em todas as perseguições, em todos os lugares e também na universidade é isso. Um cristão ele pode perder tudo, perder a sua moral, perder as suas questões físicas, e inclusive a morte vai tirar isso de nós um dia, mas um cristão ele não pode, em hipótese alguma, perder o seu relacionamento de amor com Deus. Porque isso determina a nossa felicidade aqui e isso determina a nossa vida eterna. Então eu digo para você, Fernandinho, digo para todos que estão acompanhando, se o ambiente acadêmico em que nós estamos tem roubado o nosso amor por Deus, aí que mora o perigo. Coloquemos a nossa barba de molho, como diz o povo. Se na sala de aula, se o ambiente da sala de aula nos rouba da presença de Deus, se os arredores da universidade, os barzinhos, as festas da vida, tudo isso que compõe a universidade, nos rouba do relacionamento de amor com Deus, fiquemos com o cabelo em pé. Se o tempo, se a correria, as tarefas, que são muitas no tempo de universidade, nos tiram desse relacionamento de amor com Deus, muito cuidado. É aqui que mora as perseguições. E é essa a preciosidade que nós não podemos perder. Em resumo, é isso. O que nós não podemos perder é o nosso relacionamento de amor com Deus. É isso que está em jogo e é isso que deve ser colocado de pano de fundo em toda a nossa conversa. É isso o que está sendo perseguido. Sem dúvidas. E eu vejo que quando nós falamos de relacionamento com Deus, né, nos é necessário um certo temor, né? Porque nós jovens a gente teme tanta coisa e muitas vezes esse relacionamento com Deus, que é aquilo que nós podemos ter de mais precioso, a gente teme pouco, né? E já queria colocar uma segunda questão, né? Já relacionada a esse relacionamento que nós não podemos perder, que o perigo ele está além do campo físico, né? Ele vai além do campo físico, a gente pode ver que o que está em jogo é, sem dúvidas, a eternidade. E o que isso significa? Isso significa que a resposta sobre o modo de sobreviver a esse tipo de ambiente também precisa ser uma resposta mais elevada do que uma boa prática comportamental. Precisa ir além disso, né? E eu vejo que a pergunta que nós podemos fazer diante disso é: onde nós encontramos uma resposta segura?
uma resposta que seja segura para nós. Perfeito, a sua pergunta vem de encontro com o tema da live, como é que um cristão faz para sobreviver na universidade? Eu diria que, em hipótese alguma, nós encontraríamos a resposta para um problema tão grandioso num manual de sobrevivência qualquer, muito menos num livro de autoajuda ou coisa parecida. Nós acabamos de ver que se trata de um problema que envolve uma realidade espiritual e que, sendo uma realidade espiritual, envolve a vida eterna. Então, a resposta para esse problema só pode vir daquele que tem palavras de vida eterna. O Senhor, o próprio Deus, Jesus Cristo. O Senhor nos ilumina, sobretudo, através da sua palavra, a Sagrada Escritura, onde nós temos as palavras de vida eterna que nos auxiliam a vencer os desafios e caminhar rumo à glória de Deus. Mas, especificamente, tem uma passagem que nesses tempos tem rasgado meu coração a esse respeito da vida universitária. Um trecho chamado Sermão da Missão, que nós o encontramos na sua grande parte no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Esse texto tem me chamado muita atenção, porque nesse texto Jesus, ele elege os discípulos e os envia para a missão. Como se fosse uma espécie de treinamento, bem entre aspas, a espécie de um treinamento daquilo que eles vão viver com total intensidade, sobretudo depois de Pentecostes. Por isso, para os curiosos aí, para quem quer estudar, leia esse texto do Evangelho de Mateus em paralelo com o livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Bom, fato é que Jesus, então, os elege e os envia para a missão. E Jesus alerta que eles são enviados como ovelhas para o meio de lobos. Como ovelha para o meio de lobos, os predadores das ovelhas. E em seguida, Jesus começa a trazer o modo de proceder dos discípulos para que eles sobrevivam no ambiente repleto de lobos. Jesus, então, começa a dar as instruções, e eu acredito que essas instruções que Jesus traz são as instruções que nós devemos assimilar nas nossas vidas para que possamos sobreviver no meio da universidade. Eu estou convencido que o Evangelho nos traz a resposta para esse problema tão grande que nós encontramos hoje, que é o problema da universidade, e eu gostaria, inclusive, que nós pudéssemos apoiar ao longo da nossa conversa nessa questão no Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 10. Não, sem dúvidas, é um texto que pode nos direcionar muito, né? E eu já queria dar boa noite para tantos irmãos que estão aqui nos acompanhando, né? Os comentários estão bombando aí. Agora que eu tive acesso aos comentários mesmo, que estava numa sala aqui no compartilhamento, mas dá para ver que as figurinhas repetidas da nossa live do Cristificar estão presentes, comentando muito aí, comentando bastante, né? E falando do capítulo 10, né, o início do capítulo 10, ele fala de uma escolha dos discípulos, né? Antes de serem enviados para a missão, eles fazem uma experiência de terem sido escolhidos por Jesus. E isso nos diz algo para a universidade? Nós podemos dizer que isso pode nos remeter a algo para a universidade? Muito bem lembrado. Essa questão da escolha é o alicerce da missão. É a base que faz a pessoa suportar a perseguição. Então, se você está na universidade ou pretende entrar para a universidade, fique atento nessa questão. Porque a escolha é a base que nos faz suportar as dificuldades. Mas vamos entender isso. O chamado Sermão da Missão, ele inicia narrando a missão de Jesus. Jesus é o modelo perfeito de missionário. E Jesus, enquanto está realizando a sua missão, ele se enche de compaixão, nos dias do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, porque ele vê as multidões e percebe que elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Talvez seja o sentimento nosso nesses tempos de pandemia. Nos sentimos muitas vezes como ovelhas sem pastor. Após Jesus constatar isso, a existência de uma multidão sem pastor, ele ensina os seus seguidores a orarem a Deus, pedindo que Deus envie missionários. Não é isso que Jesus diz?
Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie missionários para a messe. Santo Tomás de Aquino, ele ensina que a colheita são todos aqueles que podem ser colhidos pelos pregadores. Veja que curioso. Separados da massa dos homens perdidos, como se separassem as sementes da palha. Jesus, então, ele ensina a pedir missionários para a colheita, e vale ressaltar que a colheita é do Senhor, não dos missionários. Isso é muito importante. Isso significa que a missão de salvar a humanidade, ou seja, de remover o homem do mal, do pecado, e inserir o homem no bem, que é na união com Deus, é uma missão divina. Não é uma simples missão humana, mas é uma missão do próprio Deus. Mas, embora a missão salvífica seja do Senhor, ele, na sua infinita bondade, ele quer que o homem participe dessa missão. Isso significa que sem o auxílio de Deus, aliás, sem o auxílio dos missionários, desculpa, Deus é incapaz de realizar a sua obra de salvação? É óbvio que não. Deus, ele é todo poderoso, o suficiente para realizar toda a obra salvífica por si mesmo. Mas assim como Deus não desejou salvar a humanidade com um estalar de dedos ou apertando um botão, mas sim a partir da encarnação do Verbo, assim também, embora Deus seja todo-poderoso para atingir a todos sozinho, por si mesmo, mas ele deseja que o homem participe da sua obra de salvação. Então, entenda isso, irmão. A base sólida, a advinda de Jesus Cristo, que dá firmeza à missão universitária, está aqui. Ao mesmo tempo em que Deus salva, ele também elege, ele também escolhe o homem para participar da sua obra de salvação. Esta é a base que nós verificamos na vida dos 12 apóstolos. Primeiramente, eles fizeram uma experiência de terem sido escolhidos, eleitos pelo Senhor, para só depois terem sido enviados a pescar outros homens. O jovem cristão, eu vejo isso, que vai para a universidade sem essa dimensão, sem essa experiência de ter sido escolhido, amado pelo Senhor, e sem entender, em segundo lugar, que a universidade é um campo de missão, muito provavelmente ele não consegue suportar as adversidades. E ainda a respeito dessa experiência de ser escolhido pelo Senhor, me vem algo muito forte no coração, que eu me recordo agora. Existe um texto em Atos dos Apóstolos que narra a história de um jovem chamado Eutico. Fica aí o convite para quem está querendo dar nome para a criança, Eutico. Excelente nome. Excelente nome, né? Existe um jovem Eutico, nos fala a Sagrada Escritura, que ele está no andar de cima de uma sala, onde São Paulo está pregando. Mas esse cabeçudo desse Eutico, ele fica lá no fundo da sala, sentado bem na janela. E como Paulo demora na sua pregação, ele vai adormecendo até que ele cai lá embaixo, morto. O que eu quero dizer para vocês com isso é que o jovem, ele vive na janela. Ele está na casa de Deus, mas ele vive na janela. E é por causa disso que ele passa por esse problemão de cair morto. E a gente sabe. A janela é a abertura, é o contato com o mundo externo. Eu quero dizer com isso que aquele que fica na janela fica sempre dando aquela olhada com o rabo de zóio, como diz o povo, na grama do vizinho, que a gente sabe. A grama do vizinho, ela parece sempre ser mais verde do que a nossa grama. Isso acontece muito na nossa vida. Nós vamos olhando demais o mundo lá fora e a palavra de Deus, que deveria ser ouvida no interior do nosso coração, nós vamos deixando ela em segundo plano. Nós vamos adormecendo para a palavra e prestando atenção naquilo que está lá fora. Então, de tanto olhar para fora, nós começamos a enxergar o mundo segundo as suas características. E aí o jovem começa a viver algumas frases que são sintomáticas, são frases próprias do jovem Eutico. Você já deve ter escutado isso. Eu queria ter nascido com aquele olho azul, com aquele olho verde, como aquela pessoa.
Ah, eu queria ser alto, forte como aquela pessoa, eu queria ter o corpo daquela. Não, eu queria ter o temperamento daquela pessoa. Nossa, que temperamento maravilhoso. Ah, eu queria nascer com o dom da música, como aquela pessoa tem. Ah, eu queria ter nascido com a inteligência daquela outra. Não, eu queria ter nascido na família daquela pessoa, porque a minha é muito complicada. Eu queria ter nascido rico. Veja que nós corremos o risco de sempre ficar olhando para fora e fazendo uma comparação. Isso acontece. De tanto olhar para fora e esquecer a verdade que é falada no interior do nosso coração, que é o próprio Deus, nós podemos começar a desejar para nós uma versão ilusória, uma versão a partir de simples comparações. Aí o sujeito começa a falar: eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu vou ser melhor quando eu for assim. Resultado: o jovem passa a não se amar mais porque ele nunca se acha bom o suficiente, porque ele vive se comparando com os outros. Eu convido você até a fazer um exercício comigo. Imagine uma sala de aula, já que nós estamos falando sobre isso, com 50 carteiras. Imagine 50 novas versões melhoradas de você. Depois que você pensou 50 novas versões, aí sim dá uma filtrada. Tira lá uns 40, que estão mais ou menos, e deixa 10. Só as 10 melhores versões de você. Aquela que você pensou mais forte, mais alta, que nasceu na melhor família, mais rico. E de repente faça uma eleição e escolha só uma versão de você. Uma super versão sua. Comparada com as outras 49, essa versão que você tanto sonhou, ela é fantástica. Mas me permita dizer aqui o que é óbvio. Essa versão é melhor do que as outras 49. É extraordinária, é fantástica. Mas se essa versão sua tivesse vindo ao mundo no seu lugar, você não existiria. O que eu quero dizer é que quando uma pessoa faz uma experiência de ser escolhido por Jesus, ela nota, sim, que ela é cheia de imperfeições, mas as imperfeições reais que nós temos são todas causadas pelo pecado. A pessoa, então, quando se encontra com Jesus, ela se entende como pecadora e se arrepende dos seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que ela é amada por Deus com todas as suas características. Ela começa a entender: Deus me escolheu para vir ao mundo nessa família, com esses traços genéticos, com esse temperamento. Ele me ama assim. Pode o mundo falar o que eu quiser, que eu sou fruto do acaso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou magro, que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou baixo, não interessa, porque o Rei do Universo me escolheu dessa forma e ele me ama. Essa é a experiência de ser encontrado, escolhido por Jesus. É essa experiência que muda toda a nossa vida, que dá um sentido para viver, que dá uma graça para viver, porque nos dá uma aceitação pessoal. O encontro com Jesus nos faz descobrir a verdade e nos faz descobrir que nós somos amados por Ele e nos faz suportar as nossas limitações pessoais e nos faz suportar as perseguições. E eu digo para você, se você que nos ouve ainda não viveu esse encontro pessoal com Jesus, que faz descobrir o quanto Deus é bom, o quanto Deus ama você, fique em paz. Porque Jesus está vivo e não existe limites para ele. E hoje mesmo é o dia em que ele escolheu para entrar na sua vida e te chamar. Sem dúvidas. Vejo que um breve testemunho que já vou emendar na próxima pergunta, né? Eu vejo que Deus acabou preparando a minha vida, né, para esse tempo de universidade, porque a minha conversão, ela se deu um pouco antes da minha ida para a universidade, né? A faculdade que eu fiz foi aí em Confidentes, né? E eu vejo quanto que eu fui privilegiado por ter tido uma experiência de Deus antes de ir para a universidade, o quanto isso acabou transformando a minha vida, né? E entendendo que a base da sobrevivência, né, na universidade, né, é uma experiência com Cristo, nós podemos avançar para a missão, né?
Não de sermos jovens apenas passivos, que ficam ali na universidade, só recebendo conteúdo através de diploma, mas entendendo que a universidade para nós se torna uma missão, porque é ali onde nós estamos, né? Ou seja, nós somos discípulos, né, ovelhas que são enviados no meio de lobos. Leandro, eu queria saber, né, o que isso significa, né? O que significa ir para a universidade sendo uma ovelha? Jesus, ele utiliza essa linguagem simples. Jesus falava em parábolas, não para nos esconder as coisas, não porque ele não tivesse sabedoria, porque ele é a própria sabedoria, mas ele fala de um jeito simples para que todos possam compreender coisas grandiosas. E é curioso mesmo. É curioso que Jesus peça para o discípulo ser uma ovelha. Não apenas parecer, mas ser uma ovelha. O que isso significa? Nós sabemos que a ovelha é um animal muito frágil. A ovelha não tem grande inteligência, uma ovelha não tem garra para se defender, a ovelha não possui veneno, a ovelha não é rápida, ela não consegue escalar uma árvore para esconder, ela não é um animal muito grande para botar medo nos outros, nem tão pequena para se esconder, uma ovelha não voa, não camufla, enfim, a ovelha é fraca. Mas é isso que o Senhor está falando conosco, que nós temos que ser ovelha, frágeis. É isso que nós devemos reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos esquecer de uma característica fundamental de uma ovelha, reconhecida sempre ao longo da história da humanidade. Eu diria que é um ponto forte da ovelha. A ovelha, ela é fonte de vida para a humanidade. E por que ela é fonte de vida? Porque ela fornece carne, laticínio, lã, couro. A ovelha é uma doação. E como doação de si para os outros, ela é fonte de vida. Com isso, então, nós começamos a compreender o que é que Jesus quer dizer quando ele nos envia para a universidade, já que é o nosso tema, quando ele nos envia para a universidade como ovelhas. Primeiro, esses pontos fracos todos que eu citei, eles nos dão uma dimensão daquilo que Jesus quer nos ensinar. Em primeiro lugar, ser ovelha significa reconhecer-se frágil. Reconhecer que sozinho eu não dou conta de vencer os lobos. Devorado pelos lobos e vou perder o meu relacionamento de amor com Deus, que é o que eu tenho de mais precioso. Então, o que é que uma ovelha precisa para conseguir sobreviver no meio de uma universidade? Se ela se entende que ela é frágil, dois grandes pontos são fundamentais. A primeira coisa que uma ovelha precisa para sobreviver é de um rebanho. Porque uma ovelha desgarrada, ela é presa fácil. Também, em segundo lugar, uma ovelha precisa de um pastor. Veja isso. Depois da eleição, depois de fazermos uma experiência de sermos escolhidos, agora nós somos enviados. E enviados para a missão, os dois pilares de sobrevivência do cristão são esses. Nós precisamos de um rebanho e de um pastor. Aí talvez alguns estejam se perguntando, mas exatamente o que é esse rebanho? O rebanho é a comunidade cristã, é a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, descreve a partir do capítulo 2, no versículo 42, alguns elementos fundamentais que constituem uma comunidade. A comunidade cristã é a comunidade daqueles que, em primeiro lugar, perseveram na doutrina dos apóstolos, segundo, na comunhão fraterna, terceiro, na fração do pão e quarto, nas orações. Ou seja, se um jovem quer sobreviver na universidade, ele não pode ficar sozinho. Ele precisa estar inserido num ambiente comunitário. E como é que eu sei se eu estou inserido num ambiente comunitário? Se eu estou perseverando no conhecimento da doutrina, eu destaco aqui, sobretudo, o catecismo da igreja e a Sagrada Escritura. Se ele está perseverando na comunhão fraterna, que é a amizade, o relacionamento fraterno com os irmãos, que exige de nós uma proximidade, um diálogo, uma amizade. Em terceiro lugar, é necessário que ele persevere na fração do pão, que é a Eucaristia, e a partilha dos nossos bens. E em último lugar, em quarto lugar, é aquilo que sedimenta isso,
nós precisamos ser perseverantes na oração. Por isso eu convido você hoje, faça um diagnóstico da sua vida para ver se você não tem sido uma presa fácil nesses ambientes onde nós somos perseguidos. Veja, se nos falta alguma dessas características com intensidade, é porque nós estamos à margem do rebanho, presa fácil para lobo. Agora, a respeito do pastor, nós podemos nos perguntar: quem é o pastor que protege as ovelhas dos lobos? Aquele pastor que guia as ovelhas para um lugar onde tem uma pastagem adequada, onde tem uma água limpa? Quem é o pastor? Nós sabemos, é óbvio, que o pastor com um P maiúsculo é Jesus Cristo. Mas sabe qual é o grande diferencial? A palavra nos ensina no Evangelho de João que ele não é mercenário. O pastor verdadeiro não é mercenário. Ele não trabalha com as ovelhas só porque ele pensa no lucro, só porque ele pensa no prestígio, ele quer algo para si. Ele não é mercenário. E o ponto máximo desse pastor, que é Jesus Cristo, o seu grande diferencial é que ele dá a vida pelas ovelhas. Nós também precisamos ser honestos em compreender que é verdade, sim, que Jesus deixa aqui na terra os seus representantes, homens que têm o papel de pastorear os cristãos como ovelhas. Os bispos, por exemplo, são representantes diretos, são pastores. Mas também leigos e leigas, homens e mulheres, também recebem do Senhor um carisma especial para pastorear. Mas atenção, se qualquer um desses for mercenário, se qualquer um desses não der a vida pelas ovelhas, isso significa, se qualquer um desses nega a cruz, isso significa que é um falso pastor. Portanto, o segundo pilar de sobrevivência é saber que nós precisamos ser pastoreados como uma ovelha. E isso implica em quê? Em ouvir Jesus. Ouvir significa obedecer. Inclusive, a origem da palavra obedecer é isso, audir, ouvir. Ser íntimo dele, a ovelha é íntima do seu pastor. Ela come as pastagens que ele oferece e não as pastagens do mundo. A ovelha é aquela que se refugia no pastor diante dos perigos. E é claro, se o bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas, isso significa que nós, como ovelhas, nós devemos sempre ser lavados pelo seu sangue que jorra da cruz, que é, sobretudo, o nosso arrependimento. É a graça, nós precisamos desfrutar dessa graça que o Senhor nos deu. Resumindo, então, ser ovelha é tudo isso. É ser igreja, rebanho, e, claro, ser pastoreado por Cristo. Mas eu não posso passar a bola para o Fernandinho, trazer um próximo ponto aí. Eu não posso esquecer também que a ovelha, como eu dizia para vocês, ela é fonte de vida. Ela é fonte de vida. Isso significa que a ovelha existe para dar a vida. Nós somos ovelhas à medida em que nós gastamos a vida com o irmão, para dar a eles o quê? O alimento de salvação. É para isso que nós devemos gastar a nossa vida, para que o irmão se alimente com o alimento da salvação. E a doação maior de vida que nós podemos ter é aquilo que o Senhor chama de martírio, aquilo que a palavra nos ensina de testemunho, um testemunho ao nível de martírio. Ser ovelha significa, então, doação, significa martírio, significa dar a vida, se preciso, para testemunhar Jesus Cristo. Isso alimenta a fé dos incrédulos. Tertuliano já dizia isso a respeito dos primeiros cristãos, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Resumindo, para fechar esse ponto, então, ao meu ver, ser ovelha, é claro que eu não explorei tudo, mas na essência é isso. Ser ovelha é permanecer e ficar no rebanho que é a igreja, a comunidade. É ser pastoreado por Cristo e seus representantes e, por fim, ser ovelha é ser mártir. Se nós tivermos bem fixo em nós esses três pilares, permanecer na igreja, ser pastoreado e o martírio, que é o testemunho, então nós temos agora o alicerce e os três pilares que dão firmeza para sobreviver aos ataques da universidade. Fernando?
Então, eu me lembrei de algo aqui muito importante, né? Quando você falou de rebanho, eu não sei se você se recorda da época de Inconfidentes, porque era no período também que você trabalhava lá na universidade, né? E aí, numa das vontades de ser rebanho, a gente acabou se encontrando e a gente marcou um grupo de oração na hora do almoço. Não sei se você se recorda disso. Lembro, com certeza. E aí, não aparecia muita gente, né? Era eu e você somente ali. E um dia eu pregava para você, outro dia você pregava para mim, né? E era muito engraçado porque o conteúdo das nossas pregações, eu me recordo que não era tão bom assim, né? Porque a gente não tinha tanta vivência de comunidade, a gente não tinha o estudo que a gente tem hoje, mas eu vejo que partiu disso, da necessidade de sermos rebanho. Eu lembro disso de uma forma tão importante na minha vida, porque a gente fazia de tudo, né? Para estarmos próximos e formarmos comunidade, fazermos diferença na universidade, né? E Fernandinho, eu lembro tanto que não foi coincidência, você vai saber disso. Logo que nós começamos os trabalhos em meio à universidade ali em Confidentes, hoje em dia o pessoal estava tocando barco de uma forma muito melhor, tem o João Edson aí, tem o pessoal graças a agora que Deus. faz um grupão na hora do almoço, eu já fui um dia pregar para eles, tem o pessoal que faz o gol lá, muito show de bola, mas você vai se lembrar que logo que a gente começou esse trabalho, que a gente ia nas salas também convidando o pessoal para participar desses momentos. Logo teve um dia que nós fomos almoçar, logo na primeira semana que iniciamos esse trabalho de evangelização, e aí tinha um trabalho lá que divulgava todas as religiões, até Exato. satanismo, ateísmo, enfim. Nós nos levantamos e o inimigo se levantou contra. É impressionante, né? E eu vejo assim que sem dúvidas não foi coincidência, foi uma obra de Deus, né? Mas quando fala dessas ovelhas enviadas no meio de pastor, né? As ovelhas enviadas no meio dos lobos, né? Me vem algo estranho na cabeça, né? E também me recordo aqui de uma frase de Santa Teresinha, que se é assim que tratais os vossos amigos, não me admira que tenhas tão pouco, né? Não é um pouco estranho essa questão de a ovelha ser um animal tão frágil e o lugar onde Deus coloca essa ovelha, onde Jesus nos envia, é exatamente no meio de lobos, não é em meio a um lugar seguro, cheio de cerca, repleto de segurança, mas no meio de lobos. Não é estranho isso? É verdade, esse episódio de Santa Teresa, ela fica um pouco estressada com as dificuldades, com as perseguições, e ela fala isso para Jesus mesmo, não admira que você tenha tão poucos amigos. E parece que, se a gente olhar sem a devida atenção no Evangelho, parece isso, poxa, como é que o Senhor me escolhe e ele me envia como uma ovelha para ser arrebentado no meio dos lobos? Isso parece estranho, você tem razão. E, e São João Crisóstomo, que faz um comentário muito, muito interessante a respeito disso, ele diz que nós devemos notar que Jesus não nos envia simplesmente aos lobos, mas ele envia para o meio dos lobos. Para que ele faz isso? Para manifestar ainda mais o seu poder, fazendo as ovelhas vencerem os lobos, vivendo no meio deles. E que mesmo sofrendo muitas de suas mordidas, não só permaneçam, mas também convertam os mesmos lobos. Termina dizendo São João Crisóstomo que é muito maior e muito mais admirável transformar as suas almas do que matá-los. Então veja, o papel nosso não é matar aqueles que nos perseguem, mas transformar as suas almas. Jesus, então, ele não esconde de nós a questão do martírio, como eu já estou falando. Muito pelo contrário, ele nos dá a graça, se preciso for, para o martírio. Mas o martírio não é um suicídio, muito pelo contrário. Eu gosto muito de algo que Chesterton diz quando ele compara a questão do suicídio com o martírio. O Chesterton fala mais ou menos assim: um mártir é um homem que se preocupa tanto com alguma coisa fora dele que se esquece da sua vida pessoal. E ele diz: já um suicida não. Um suicida é um homem que se preocupa tão pouco com tudo que está fora dele que ele quer ver o fim de tudo. Enfim, um quer que uma coisa comece e outro quer que tudo acabe. Em outras palavras,
O mártir é nobre justamente porque, embora ele renuncie ao mundo, ele confessa esse supremo laço com a vida. Ele coloca o coração fora de si mesmo. Ele morre para que alguma coisa viva. Esse é o sentido. Não nos esqueçamos disso. Embora exista a realidade do martírio que não tem como fugir, que são as mordidas dos lobos, as perseguições, as dificuldades da missão, mas o que o Senhor deseja é que a ovelha viva uma lógica diferente. Na lógica normal, que nós conhecemos na biologia, a ovelha é sempre mais fraca do que o lobo. Mas na lógica divina, a ovelha recebe o poder para vencer o lobo. Ou seja, o poder para transformar o lobo em quê? Em uma outra ovelha. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que um cristão precisa estar na universidade. Para transformar muitos lobos e, se preciso, dar a vida, mas não negar a verdade. Veja, outra coisa que não combina com o ambiente acadêmico, com a educação, com a ciência, é a mentira. A ciência é a prática de se voltar para o conhecimento da verdade que está diante e tentar explicar a verdade. Isso é fazer ciência. Por isso, mesmo que seja difícil, nós devemos dar àqueles que estão ao nosso redor a mais sublime de todas as verdades, Jesus Cristo, a verdade que salva e liberta. Fernando? Sem dúvidas, eu vejo que nós devemos dar a essas pessoas tão necessitadas essa verdade que salva e liberta, né? E eu vejo que uma das questões dentro das universidades, Leandro, né? Eu aposto que você já deve ter enfrentado algo desse tipo, eu enfrentei, principalmente aqui no mestrado na Unifei, eu ia fazer prova, né? E chegava um professor lá no meio da sala e gritava assim: se não tiver dando certo, né? Que você possa rezar aí para o seu Deus para ver se ele consegue resolver alguma coisa aí para você, né? Então, direto, né, eu vejo que dentro das universidades a gente acaba sofrendo esses ataques por algumas figuras específicas e peculiares que toda a universidade, todo meio estudantil tem, né? E numa perseguição em sala de aula, existem algumas perseguições até mais específicas, né? Num ataque de lobos aos cristãos, como nós devemos agir? Como o cristão dentro da universidade deve agir? Acredito que essa talvez seja a pergunta mais esperada aí nas outras lives, quando o Tatá esteve conosco, quando o professor Carlos Nogueira, o padre José Eduardo teve, muitos comentavam e perguntavam, e sabe como é que deve proceder um cristão no meio da universidade? E essa pergunta aí vem em cheio. Diante de um ataque, eu estou lá na sala de aula, o professor ou um colega começa a atacar a nossa fé, e como é que nós vamos reagir? Primeiro, vamos lá, vamos tentar desenvolver isso. Se o cristão ele não tem conhecimento da sua doutrina, se ele não tem o mínimo conhecimento do mundo, um conhecimento cultural, e também conhecimento da matéria específica em que ele está em sala de aula estudando, ele vai ser perseguido e ele vai engolir muita besteira. E muitas vezes ele vai fazer isso sem perceber. Por isso, a formação religiosa e a formação humana são fundamentais. Em primeiro lugar, o Tatá outro dia já nos chamava atenção a respeito disso, que um jovem cristão ele precisa estudar dobrado. Ele precisa conhecer tantas coisas da sua fé, mas ele precisa conhecer também as questões da ciência e precisa conhecer muitas vezes mais do que o próprio professor. Precisa estudar dobrado para não engolir besteira. Tendo isso em mente, vamos para a questão em si da perseguição. Aqui eu acredito que entra a prudência que Jesus falou. Jesus, quando enviou os discípulos para o meio dos lobos, disse: seja prudente como as serpentes. Jesus disse que nós precisamos de uma santa inteligência, sermos astutos, essa é a característica da serpente. Primeiro, então, nós precisamos discernir bem o ambiente em que nós estamos e qual é o tipo de lobo que nos ataca, para que a gente saiba como reagir. Fique esperto. Primeira coisa, nós precisamos discernir quem é que está nos atacando. E eu diria para vocês que existem dois grandes tipos de lobos ou dois tipos de perseguições. Eu gosto de chamar assim,
Existe um tipo de perseguição que vem dos chamados lobinhos, porque são um pouco mais fracos. E existe um tipo de perseguição mais dura, que é a que vem dos lobos propriamente. O que seria isso? O lobinho é aquele sujeito que ataca os cristãos, fazendo a famosa doutrinação em sala de aula. Ele dissemina os valores contrários ao evangelho, mas ele faz isso por ignorância. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu lembro, por exemplo, de um professor de Crisma que eu tinha, que era uma pessoa muito boa, e é uma pessoa muito boa, um cristão, mas em pelo menos uma grande aula ele foi muito ignorante. Eu lembro que um dia, quando ele foi falar das questões de relacionamento, da sexualidade no plano de Deus, ele trouxe aquilo que ele achava bom para nos ensinar, mas ele colheu as coisas do mundo. Então, ele, ao falar, por exemplo, de métodos de contracepção, ele nos ensinava como o mundo ensinava, ele induzia os jovens da Crisma, inclusive, ao aborto. Mas ele não fazia isso porque ele estava querendo ofender a Deus. Não era essa a intenção do coração dele. Ele era uma pessoa ignorante a esse respeito. Ele achava que ele está fazendo certo. Então, veja, geralmente esses lobinhos, eles repetem aquilo que eles ouviram como um papagaio. Eles nem refletem muito se é certo ou errado aquilo que eles estão dizendo. Às vezes, até são pessoas boas, até são pessoas abertas ao diálogo, mas eles se encheram de tanta porcaria que eles simplesmente transmitem essa porcaria achando que é certo. São simplesmente ignorantes. O que eu quero dizer para você é que se o ataque na sala de aula vem desse tipo de pessoa, eu diria que o ideal, a nossa forma ideal de reagir é um diálogo sereno. Se você detectar, então, que o seu professor é um lobinho, não queira ofender ele de cara na frente dos colegas, mas junto com os colegas também, com todos, dialogue. Apresente a verdade para todos de um modo tranquilo, de um modo sereno. E se puder, de preferência, depois em particular, aproveite que ele ainda não endureceu totalmente seu coração e o evangelize de uma forma mais profunda. Esse tipo de pessoas, que eu tenho chamado de lobinhos, elas só precisam da luz que dissipa as trevas da ignorância. O nosso papel é esse, propor essa luz. Os discípulos, os apóstolos também eram ignorantes, mas Jesus dissipou as trevas da ignorância. É o nosso papel. Agora, perigoso mesmo são os lobos, aqueles que amam o pecado, aqueles que têm a mentalidade de Satanás, aqueles que odeiam a Cristo. É o segundo tipo de lobo. São aqueles que vivem articulando as pegadinhas para os cristãos, como você citava esse seu professor. Muitos colegas e professores nossos podem ser assim. E se um bendito de um professor esquematizar a aula para perseguir você, para perseguir os cristãos, para atacar a igreja, e aí, o que a gente faz nessa situação? Não existe outra resposta senão observar a vida de Jesus. Jesus é o critério para todas as nossas atitudes. Vejamos que em vários episódios, Jesus foi atacado por esse tipo de lobo feroz, que trama, que é ardiloso, que pensa, que esquematiza a perseguição. Eu lembro, agora me vem à cabeça, por exemplo, o episódio da mulher adúltera. Lembremos do que aconteceu. Jesus ele estava ensinando os discípulos, ensinando na sinagoga, então os escribas, os fariseus, olha, os lobos ardilosos, eles trouxeram uma mulher que havia sido apanhada em adultério. Eles colocaram a mulher no meio da multidão e logo eles começaram a perseguição a Jesus Cristo. Eles falavam, mestre, essa mulher agora mesmo ela foi pega em adultério. E aí eles trazem a questão. Moisés nos ensinou o seguinte, a lei de Moisés ensina que nós devemos apedrejar. E você? O que você nos orienta a fazer? A própria Sagrada Escritura faz questão de nos alertar que eles perguntavam esse tipo de coisa para acusar Jesus, para pôr Jesus à prova. Eram verdadeiros lobos ferozes. O texto, então, vai dizer que depois que Jesus ouviu isso, Jesus se inclinou para frente e começou a escrever com o dedo na areia.
E eles insistiram para Jesus responder. Depois que Jesus continuou escrevendo, e ele estava inclinado, escrevendo na areia, ele ergueu-se, e aí Jesus disse: quem de vós não tiver pecado, a gente conhece muito bem isso, que atire a primeira pedra. E aí nós sabemos que eles começaram a se sentir acusados pela própria consciência e foram se retirando, a começar dos mais velhos. Mas não esqueçamos o fim da história. Depois que todos foram embora e só ficou Jesus e a mulher, Jesus então vai olhar para ela e vai dizer: ninguém te condenou? Onde estavam os que te acusavam? Ela respondeu: ninguém me condenou. Ninguém, Senhor. Jesus então olha para ela e vai dizer: eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. Muitas vezes a gente até esquece dessa parte. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele diz, vai e não tornes mais a pecar. Mas aqui, trazendo esse texto em relação à questão da perseguição. O que eu quero que a gente observe é a forma como os lobos perigosos se portam em relação a Jesus. Tem até um texto do Peter Kraft que ele vai dizer que existem, segundo a lógica humana, 3 possíveis respostas que condenariam Jesus. Ele vai dizer, por exemplo, a primeira resposta lógica de Jesus. Jesus poderia responder em primeiro lugar: eu ordeno vocês, apedrejem essa mulher. Essa primeira opção lógica é o cumprimento da lei de Moisés, ou seja, o cumprimento da lei de Deus. Só que essa opção, ela contraria a lei romana, que proíbe os judeus de aplicarem esse tipo de pena capital referente ao crime, de matar uma pessoa. Mas e se Jesus Cristo tivesse escolhido a segunda opção, qual seria? A segunda opção seria: não apedrejem essa mulher. Essa segunda opção lógica, ela defende a vida da mulher, mas ela faz de Jesus um desobediente em relação à lei de Moisés. Então, Jesus, perante o povo, os autores da lei, ele estaria dizendo, mostrando que ele é a espécie de um herege, alguém que ensina algo contrário a Deus. E uma terceira opção lógica para Jesus seria simplesmente o silêncio. Essa terceira opção lógica era Jesus sentir-se encurralado e simplesmente ficar silenciado. Só que se Jesus faz isso, nesse caso, então, ele desobedeceria a lei da honestidade e se mostraria, por exemplo, como um covarde. As 3 opções, o sim, o não e o silêncio, condenariam Jesus. Então, como escapar de uma armadilha aparentemente perfeita? Presta atenção nisso, jovem. Quando você vai para a universidade, você vai ter que se virar para escapar de armadilhas aparentemente perfeitas como essa. O modo como Jesus venceu esses lobos nos traz luz sobre o modo de como nós vamos vencer a nossa batalha diária. Eu não estou sugerindo aqui uma receita de bolo, eu não estou querendo dizer que todas as perseguições que nós vamos sofrer serão iguaizinhas como essa, não. As perseguições vão se modernizando, mas assim como a essência da perseguição é sempre a mesma, também vale a pena a gente observar em Cristo a essência da vitória. Vale a pena olhar para Jesus Cristo. Como é que foi? Após a afronta, Jesus ele se inclina, nós acabamos de ver, eu dizia no texto, e ele começa a escrever com o seu dedo na terra. A Sagrada Escritura não revela diretamente o que Jesus escreveu no chão, nós não sabemos. Alguns autores, alguns santos padres vão dizer que, muito provavelmente, Jesus estivesse escrevendo o nome dos pecadores e os seus pecados. Mas existe um comentário muito interessante de São Beda. São Beda traz uma interpretação moral. Ele diz que Cristo ele se inclina 2 vezes no chão para nos ensinar a inclinar com humildade, para nos observarmos antes de apontar as faltas do próximo. Esse é o ensinamento de Jesus. Se esse exemplo se tornar, então, uma prática, nós vamos evitar o erro de sermos injustos com os outros. Atenção, se inclinar antes de tudo, ser humilde, pensar para falar. Essa atitude de Jesus, de não sair simplesmente respondendo de bate-pronto, pode estar nos ensinando a buscar a tranquilidade, para que a gente não entre num mero bate-boca,
mas sim tomar o tempo para refletir ao ponto de encontrar uma autêntica solução. E nesse ponto aqui, nós precisamos resgatar as instruções que Jesus dá às ovelhas no momento dos ataques. Jesus, quando ele enviou a ovelha para o meio dos lobos e diz que elas devem ser prudentes e simples, como ele está se mostrando, logo em sequência ele começa a dizer que os discípulos serão levados para os tribunais, serão açoitados com varas nas sinagogas, serão presos. Mas ele termina dizendo: quando fordes presos, não vos preocupeis pela maneira que vos deveis falar, nem pelo que deveis dizer. Neste momento, nos ensina Jesus, será inspirado o que deveis dizer. Porque não serei vós, nos fala Jesus, não seremos nós que vamos falar, mas será o Espírito Santo que falará através de nós. Então, o que me vem ao meu coração é isso, que esse tempo em que nós somos completamente perseguidos e nos recuamos, nos inclinamos antes de responder qualquer coisa, esse tempo, antes de dar uma resposta para quem nos persegue, esse recolhimento, não é apenas para fazer uma mera reflexão humana, que busca respostas a alturas, iguais àquelas que acontecem em sala de aula, que a gente dá uma resposta atravessada por um professor ou por um colega, e todo mundo fala, nossa, tomou, viu? Não, não é para isso. Esse tempo onde nós damos uma recuada é o tempo necessário que nós damos para ouvir o Divino Espírito Santo, para que essa promessa do Evangelho se cumpra na nossa vida, para que Deus venha em nosso auxílio. É tempo de silenciar a nossa sabedoria humana e permitir que ela seja elevada pelo Espírito Santo. Por isso aqui entra em cena o dom da sabedoria. Além de um cristão buscar ser um aluno nota 10, um cristão, acima de tudo, precisa ser um profeta. Um profeta é aquele que inclina o seu corpo, mas eleva a sua alma. Quando Deus nos chama, quando Deus diz, eleva a sua alma, nós elevamos a nossa alma, prestamos atenção. Então, ele revela a nossa sabedoria, algo que nós não poderíamos imaginar, uma resposta que está além de simples respostas humanas. E então nós podemos anunciar aquilo que o Espírito indica, porque aquilo que o Espírito indica tem o poder de nos salvar e salvar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, para encerrar aqui, voltando neste episódio em questão, após Jesus realizar esse gesto de inclinação, ele realiza o ato profético. Agora ele anuncia, ele diz aquilo que está no seu coração. E o que é que ele falou? Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. A resposta de Jesus não se encaixa em nenhum dos argumentos lógicos que era esperado pelos lobos, mas o argumento de Jesus excede qualquer expectativa. Jesus, ele não disse nem não, nem sim, nem silenciou. Jesus Cristo simplesmente virou o feitiço contra o feiticeiro. Aquele que era questionado mostra que não pode ser questionado pelos homens porque ele é Deus. Deus não pode ser questionado pelos homens, mas Deus sim pode questionar o homem que é pecador. É isso que nós vemos no livro de Gênesis. Depois que Adão e Eva pecam, quem começa a questionar o homem é Deus. Deus começa dizendo, onde estás? Depois Deus vai até Adão e vai dizer para Adão, Adão, você comeu o fruto proibido? Veja, o ser humano não pode, em hipótese alguma, questionar a Deus, querendo encurralar Deus, mas é Deus que nos questiona. Eu lembro que o próprio Peter Kraft, num dos seus livros, ele diz que aqueles lobos, eles perceberam de imediato que o tempo todo eles apenas pareciam ser os questionadores, mestres, juízes, examinadores, os controladores, os sábios, como os cientistas, que examinavam uma espécie de animal, vamos entender desse jeito, mas na verdade eles eram e sempre foram os questionadores, os alunos julgados, os testados, os controlados, aqueles que sofrem a ação, os conhecidos, não os conhecedores.
Eles sempre tiveram esse papel porque são criaturas. Deus, em todos os momentos da vida deles, sempre os testou e não vice-versa. Aqui, então, Cristo apenas levantou por um momento a cortina da ignorância humana para que, pela primeira vez, todos pudessem entender de forma clara o que estiver acontecendo a todo tempo. Quem questiona é Deus e não nós. Veja, para encerrar, Jesus não liberta apenas a si mesmo com a sua verdade questionadora, mas ele liberta também a mulher adulta. Se o trabalho dos lobos é prender, o de Jesus é libertar. Para nós, isso é muito significativo, essa passagem, pois todos nós somos pecadores. Todos nós, de alguma forma, somos adúlteros como aquela mulher. Não no sentido literal da palavra, mas no sentido de cometer adultério contra Deus, de abandonar o seu amor e eleger falsos amantes para o lugar de Deus. E eu fico aqui a me perguntar, quantas mulheres adúlteras, quantos homens adúlteros estão numa sala de aula? Quantos estão presentes numa sala de aula todos os dias, esperando pela libertação divina? Mas, se em todos os ataques, o jovem que deveria ser uma ovelha na universidade, ele simplesmente se cala, porque ele acha que a sua fala é ineficaz, se ele não faz nada com medo do ataque, então ele se torna uma pessoa conivente com as prisões decretadas pelos lobos. Eu termino dizendo, é necessário, sim, o anúncio da verdade, quando este representa a libertação daqueles que estão ao nosso redor. É necessário que tal verdade anunciada profeticamente, para que essa verdade anunciada tenha o seu efeito, seja feita de forma profética. A profecia, ela gera milagres. Às vezes o fruto demora, nós não vemos, mas as profecias geram milagres. Resumindo, então, o que eu disse nessa pergunta do Fernandinho, como é que nós vamos agir diante da perseguição na sala de aula? Se forem os lobinhos, nós precisamos de um diálogo mais simples, sereno, mas um diálogo que evangeliza para tirar da ignorância. E quando são os lobos mais ferozes? Aí nós precisamos de muita prudência e humildade. Nós devemos sim dar respostas quando a nossa fé é colocada em xeque, mas não fazer isso só com a sabedoria humana, mas contar com a graça do Espírito Santo. A carta aos Coríntios, inclusive, vai dizer que os santos vão julgar o mundo. Se nós agirmos na graça de Deus e não no orgulho, não na vaidade de achar que nós sabemos tudo, então nós agiremos unidos a Cristo. Agiremos como corpo de Cristo. E o Espírito Santo nos dará a autoridade para questionar de tal forma que as pessoas que nos questionavam não resistam. E nós vamos questionar de tal forma que aqueles outros que estão ao redor serão libertadas pela verdade. Por isso eu digo, você tem a coragem de buscar a verdade? Busque, anuncie e não negue a verdade dentro da sala de aula. Fernando? E diante de tudo isso que você falou, né, eu vejo que uma das questões que pode nos vir, e que às vezes é uma justificativa para nós não fazermos nada, ou não, nós não respondermos, né? Mas onde fica aquela famosa frase, não joguei pérolas aos porcos, né? Acho que o nosso horário até já vai avançado, mas vale a pena a gente citar alguma coisa disso para poder concluir essa live. Essa é uma medida até difícil, às vezes, da gente entender. Porque vocês acabaram de ouvir a partir do Evangelho. Se nós somos atacados, sim, nós devemos dar uma resposta. Mas, de repente, tem essa outra passagem do Evangelho, que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que diz isso. Diz, não lancei aos cães as coisas santas, e nem atireis aos porcos as pérolas. Enfim, uma hora nós somos exortados a levantar a voz para anunciar, a testemunhar a verdade que salva, mas outras vezes nós somos exortados a silenciar, pois aquela pessoa, ela é indigna de ouvir tais palavras. Qual é a medida, né?
como é que nós podemos discernir quando eu falo e quando eu silencio? Para responder a essas questões, a esse questionamento, nós precisamos compreender o que significam as coisas santas e as pérolas. E entender logo em seguida o que são os cães e os porcos. Eu diria para vocês que as coisas santas e as pérolas são aquilo que tem valor de eternidade. Nós podemos dizer que são as coisas que estão relacionadas às graças que os homens necessitam para a salvação. Já os cães, nos diz a palavra, são aqueles que voltam ao vômito, diz a palavra. São aqueles que combatem a verdade. E os porcos, os imundos, são aqueles que menosprezam, que zombam da verdade. Eles são os que, de algum modo, se opõem à verdade que salva. Então, eu digo para vocês que quando nós estamos diante de uma pessoa que rejeita a verdade, que debocha a verdade, então nós não devemos dar a ela o conteúdo que salva. É necessário que as pessoas estejam, sim, minimamente aptas, minimamente abertas à verdade, para que elas não se fechem ainda mais contra a verdade e se irritem ainda mais contra o evangelho. Inclusive, Jesus ensinou isso. Jesus até disse para os discípulos: eu gostaria de dizer muitas coisas, mas vocês não são agora capazes de suportar. Então, as pessoas precisam ter uma mínima capacidade de suportar a verdade. Então, vamos dizer assim, em níveis de verdade, que a pessoa ela não está preparada. E outras não estão preparadas para nenhum tipo de verdade. Veja, para me fazer mais claro. Não é que essas pessoas já estão condenadas, mas nós precisamos ter paciência de esperar um tempo mais oportuno, onde elas estarão mais abertas. Um tempo onde haverá mais purificação do coração e elas estarão aptas à verdade. Nós precisamos aprender a esperar o tempo onde o outro suporta a verdade, onde o outro deseja a verdade. Então, quando tem uma pessoa ou um grupo de cães, de porcos, é muito simples. Não tente evangelizar. Deixe eles de lado. Não vai adiantar, não entre em discussão, não adianta. Ficar brigando no WhatsApp, ficar brigando no Facebook, discutir na sala de aula, se aquelas pessoas que estão diante de nós são cães e porcos. Mas, atenção, se acontecer de ter, por exemplo, uma sala de aula que tem um bando de porcos, um bando de cães ali, mas também junto outros alunos, por exemplo, são pessoas de coração aberto, pessoas que mesmo na ignorância têm uma certa capacidade de absorver a verdade, que estão desejando a verdade, então nós devemos dar a verdade. Nós só negamos a verdade quando são todos porcos e cães diante de nós. Mas se tiver um só, um único ao nosso redor, de coração aberto, então nós devemos dizer a verdade. Jesus fez isso. Jesus fazia isso. Haviam muitos fariseus, muitos porcos, aqueles que perseguiam, cães, lobos ferozes, que se aproximavam, mas por causa dos discípulos, por causa das multidões, ele revelava a verdade, mesmo que esses fariseus ficassem ainda mais furiosos. Mateus 19 diz isso. Tem esse texto emblemático, que os fariseus vão até Jesus e perguntam: é permitido um marido repudiar a sua mulher? Eles já estavam tramando outra conversinha para tentar pegar Jesus. Jesus poderia simplesmente falar para esses porcos, esses cães: ó, não vem me encher o saco, não, sai fora, não vou falar com vocês. Mas por causa do povo, por causa das multidões, dos discípulos, Jesus aproveitou essa oportunidade da perseguição para fazer uma catequese a respeito do homem, da mulher, do casamento, e foi iluminando a verdade para aqueles que queriam. Claro, os lobos, claro, os cães, os porcos saem da presença de Jesus ainda mais revoltados com eles. Mas pelo menos a multidão e os discípulos, esses agora conhecem a verdade. Fernandinho? Sem dúvidas, tudo isso, né, todas essas dicas acabam nos fortalecendo como universitários, né, e eu vejo que aqueles que são capazes de adquirir essa visão, né, são capazes de
sustentar a fé na universidade e, além disso, encarar a universidade também como uma missão. Leandro, diante de tudo isso que você refletiu, né, diante de todos esses pontos importantes, né, para a vida do universitário, né, e também daqueles que desejam entrar na universidade, e dos pais que enviam seus filhos, se possui alguma dica final, né, diante desse tema tão importante, né, como o cristão sobreviver na universidade? Você tem alguma dica final? O que fica muito forte no meu coração é isso. Não esquecer um resumão geral. Somos eleitos do Senhor, enviados para a missão para transformar os lobos, não esqueçam disso. E o nosso modo de proceder entre aqueles que nos perseguem é a prudência, a sabedoria da vida, agir com inteligência. Mas não é inteligência somente porque ela nos incha, ela nos faz orgulhosos, então nós ficamos arrogantes e não evangelizamos ninguém. Nós precisamos juntos da simplicidade das pombas, da humildade, ser pessoas simples, simples no trato. E como dica final, como você diria, eu posso dizer para você, saiba encontrar aliados. Você acabou de dizer que lá em Confidentes nós tivemos a graça de nos encontrar para evangelizar. Jovem, procure aliados, procure cristãos para você não ficar isolado na universidade e, sobretudo, não permita que a correria da vida acadêmica ou as ilusões da vida acadêmica apague a sua vida interior. A sua vida interior é o que existe de mais precioso, é o que vai dar sabor no mundo, é o que vai dar sabor, inclusive, à universidade. E não se esqueça, o que nós não podemos perder é o relacionamento de amor com Deus. O que está em jogo é a vida eterna. É isso que está em jogo. O que está em jogo é se nós vamos morrer e ser eternamente felizes ou se nós vamos morrer e amargar a infelicidade do inferno. É isso que está em jogo na nossa vida e também na vida daqueles que estão ao nosso redor. É dessa maneira que eu acredito que nós devemos encarar de frente a vida acadêmica, que é um desafio, mas vale a pena, principalmente se nós levarmos Jesus para lá. O que eu deixo de dica final é isso, Fernando. Leandro, a gente tem algumas perguntas, né? Uma pergunta que eu achei interessante, a gente não vai poder atender a todas porque a gente está com o horário um pouco avançado e hoje a gente queria orar um pouquinho, rezar um pouquinho por essas intenções, né? Pedir a Deus que envie sobre nós o Espírito Santo, né? E uma pergunta interessante foi a do João Edson. Ele diz assim: Leandro, as dificuldades que passei como aluno agora se estendem como professor. Agora os lobos são os colegas de trabalho, pessoas que têm que dividir reuniões e projetos. Estou na posição de pastor, mas na maioria das vezes os jovens que não se descobriram como... Peraí. Estou na posição de pastor, mas na maioria das vezes os jovens que não se descobriram como ovelhas. Como portar como pastor no ambiente universitário? Visto que os lobos ainda são maioria e normalmente ditam as regras da educação no Brasil. Você tem razão, João Edson. O sentimento que nós temos, principalmente dentro da universidade, é esse, de que existe um mundo de predadores e nós, muitas vezes, nos sentimos sozinhos. Mas não esquece do evangelho, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O lobo geralmente ataca a si mesmo, a estratégia do lobo é atacar em grupo, o lobo geralmente não ataca sozinho, o lobo, existe até alguns lobos que têm essa inteligência de atacar em grupo, e eles agem assim. Mas o papel nosso é preparar uma turma, sobretudo essa juventude nova, já que você está falando que você está num papel de pastor, preparar a nossa juventude hoje para que elas conheçam a Jesus Cristo, se encantem, amem Jesus Cristo e amem a vida. E então esses novos jovens que vão surgindo possam agora ir ingressando na universidade e assumindo os novos postos. Esses jovens que estão participando conosco aqui, eles serão os novos professores. Então, o que nós precisamos é evangelizar essa nova leva que vem para transformar a universidade e ir aos poucos, ir transformando os lobos que estão ao nosso redor. O caminho é esse que Jesus nos deu. E você não está sozinho, não. Você pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, colocar pessoas na sua vida, talvez outros professores,
outros colegas de trabalho e alunos que vão te ajudar. Você não está sozinho. E não esqueça, não foge do rebanho e não deixe de ser pastoreado por Jesus Cristo. Porque à medida em que você for pastoreado por Jesus Cristo, você vai poder pastorear os outros. O que me vem ao coração é isso. Leandro, uma outra pergunta que eu não consegui achar aqui é da Eriquinha. Ela falava sobre jovens que chegam numa universidade e que não tem um gol, não tem uma reunião de oração, o jovem ele deseja participar dessas atividades ou deseja começar a tomar a iniciativa de organizar algo, né? E, se eu não me engano, ela pergunta quais são as dicas, né? Quais são as formas da gente conseguir fazer isso, né? Se você tem alguma dica sobre isso, né? Como criar um ambiente de oração, criar um grupo universitário para oração dentro das universidades. Para quem talvez não esteja acostumado com essa fala, nossa, o que é GOL? Um GOL é um grupo de oração universitário. Você pode tentar implantar isso na sua universidade, é um meio muito importante de evangelização. Geralmente o GOL utiliza o espaço do intervalo para fazer uma breve evangelização, geralmente 15 minutos, em alguma faculdade um pouco mais, até meia hora, mas aproveitar esse tempo. E eu digo para quem quer startar isso na sua universidade, a primeira coisa mais importante que nós precisamos é coragem. O principal que a gente precisa para mover a montanha é coragem. E quem nos dá coragem é o Espírito Santo. Então se coloque de joelhos, dobra diante do Senhor, pede essa graça, pede o Espírito Santo, reza em comunidade, e o Senhor nos dará coragem para ir. Mas faça com sabedoria. Antes de sair montando o gol, busque primeiro os aliados. Comece a perceber os jovens cristãos que você pode chamar para o seu lado, converse com eles, explique o projeto, e aí você monta, entre aspas, uma espécie de grupo, uma espécie de equipe para te ajudar. Mesmo que não sejam todos católicos, se tiver um irmão que é protestante, mas que professa fé em Jesus Cristo, convida ele também, traz uma turma para o seu lado. Depois, sim, divulga o trabalho na universidade, sai de sala em sala, convida as pessoas e, sobretudo, o que nós precisamos é trazer para a universidade não apenas um debate intelectual nesse momento que é curto, mas trazer a verdade. Traz uma pregação sempre querigmática, esse é o caminho nosso. E assim o Senhor vai nos dando a graça de desenvolver esses grupos. O caminho é esse. Sem dúvidas, a coragem, né, de querer assumir um grupo de oração e querer fazer, né, querer espalhar a verdade pela universidade, né. Eu vejo que essas questões são importantes, né. O João também dá um testemunho que na época que eu não tinha o local para fazer o gol em Confidentes, que eu fazia um período da manhã, porque essas dificuldades de sala de aula, de às vezes não liberar a sala de aula também acontecem, né? Mas o único local que eu consegui encontrar era a incubadora, né? Que tinha outros objetivos, né? O João tinha uma sala lá, ele trabalhava lá, e ele diz aqui no comentário que ele achava até esquisito, né? Os momentos de oração que o pessoal passava pelos corredores, mas que no fundo ele sabia que ali tinha um ambiente de oração, que ali tinha pessoas que buscavam uma fé, buscavam Jesus Cristo, né? Então é bem interessante isso. Leandro, eu vejo que nós podemos, né, diante de tantas informações, né, tantas questões respondidas sobre esse ambiente universitário, que é um ambiente desafiador, né, onde Deus nos coloca no meio de lobos, né. Eu vejo que nós podemos, nesse fim de live, clamar que o Senhor possa derramar sobre aqueles que estão nos vendo, estão nos escutando e que desejam fazer a diferença dentro da universidade, serem cristãos autênticos, que a gente possa clamar a graça do Senhor, né? Que Ele possa derramar sobre nós o Espírito Santo, que Ele possa renovar as nossas vidas e que você que nos vê aí nesta live, né, você que escutou toda essa riqueza, que a gente possa fechar os nossos olhos nesse momento aí em nossa casa, né, fazer um breve momento de oração, pedindo que o Espírito Santo possa
ser derramado sobre os nossos corações. Vinde, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo, pois nós somos necessitados de ti, Senhor. Cada um dos que nos acompanha. O Senhor sabe dos desafios que nós enfrentamos quanto juventude. O Senhor sabe das nossas limitações dentro das universidades. O Senhor sabe dos riscos que nós corremos com esses lobos que tentam nos devorar, mas nós sabemos que o Senhor é maior. Nós sabemos que o teu Espírito Santo é capaz, Senhor Jesus, de transformar as nossas vidas. Por isso eu clamo sobre cada um que nos escuta neste momento, Senhor, que derrame o poder do teu Espírito. Que o Senhor possa nos orientar pelo teu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa, Senhor Jesus, ser acolhido em nossos corações nesta noite. Derrama o teu Espírito sobre nós e renova as nossas forças, Senhor. Renova as forças daqueles que nos escutam nesta noite, para que nós possamos ter a coragem de evangelizar dentro das universidades, para que nós possamos ter uma posição autêntica, Senhor Jesus, de cristãos. Que o nosso testemunho, Senhor Jesus, possa evangelizar muitos jovens. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui. O meu coração deseja, o meu coração anseia o Senhor neste lugar. O meu coração anseia, o meu coração deseja o Senhor neste lugar. Não quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, de novo, de novo. Não quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, de novo, de novo. Quero te ter aqui, quero te ver aqui, Espírito de Deus, vem neste lugar, Espírito de Deus, enche este lugar. Você que se vê necessitado do Espírito, cante. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. O meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito de Deus. O meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Sem dúvidas, a força do Espírito Santo é o caminho. O batismo no Espírito Santo é o caminho para que o Senhor nos impulsione assim como os discípulos, né? Como ovelhas no meio de lobos, né? Pois o Espírito Santo é capaz de nos dar todos os dons necessários para que possamos ser jovens dentro da universidade que são capazes de fazer a diferença. Amém? Amém. Queria agradecer ao pessoal que nos acompanhou aí, o Benedito, a Isabela, a Yasmin, os comentários estão bombando. O Lucas, deixa eu ver quem mais aqui, nossa, quanto comentário, a Ana Paula, um abraço para vocês aí, Ana Paula, madrinha, benção madrinha, uma alegria ter você conosco aqui, o Matheus, João e a nossa juventude toda. Eu quero aproveitar, antes da gente encerrar, Fernandinho, de fazer um convite. Para quem não sabe, a comunidade Avenice está com um projeto destinado aos universitários, mas não apenas aos universitários, a todos aqueles que são líderes jovens, aqueles que um dia vão entrar na universidade para se preparar, chamado Cristificar a Razão.
Uma primeira etapa já se encerrou na semana passada, mas como nós tivemos muitos pedidos para fazer o projeto e muitas pessoas não puderam acompanhar, nós estamos abrindo uma turma nova. Então, no sábado que vem, nós vamos retomar o projeto Cristificar a Razão, e você é o nosso convidado. Se você ainda não participou desse projeto, venha conhecer. É necessário fazer a sua inscrição. Se alguém tiver alguma dúvida de como é que vai funcionar, os encontros são todos os sábados, das 10h30 até o meio-dia. Nós estamos estudando um livro espetacular do Sérgio Langes, chamado A Vida Intelectual, que nos ajuda em como aprender a ler, fazer uma boa leitura, tendo uma vida espiritual, como aprender a memorizar as coisas, enfim, como ter uma verdadeira vida intelectual fundamentada no Evangelho. Vai ser espetacular esse trabalho. Venha conhecer. Se você não teve a oportunidade, faça a sua inscrição, pode nos enviar uma mensagem, e que você se inscreve e, fora esse sábado, no outro, inicia essa etapa do projeto Cristificar a Razão. Sem dúvidas, eu reforço o convite porque eu que vivo nesse ambiente universitário, né, e estou persistindo nisso, esse projeto tem ressignificado muito dos meus pensamentos com relação a pontos importantes da nossa fé, né, e tem me ajudado, e eu tenho certeza que vai me ajudar também a responder muitas questões que me fazem no meio universitário, né, e também melhorar as bases que eu tenho, né, então eu vejo que é um projeto que tem nos ajudado, tem nos auxiliado muito, né. Queria agradecer também todas as pessoas que estão nos assistindo aí. O pessoal, nossa, ficou meia hora comentando aqui da minha cara, da minha cara de riso que está aqui, né? Mas só que, às vezes, quando a palavra é uma palavra que, né, sustenta o coração, que alimenta, traz felicidade, né? Mas só que o povo nunca viu minha cara nas pregações lá do Tatá ou na Javenice e ficou achando aí esquisito nos comentários. Eles falavam assim, todas as vezes que o Fernando olha nos comentários, vê aquele tanto de coisa, ele começa a rir. Mas não é só isso, não, é pela palavra, sem dúvidas. Agradeço a isso, todos. meu, o pessoal aí que tá comentando aí, tem uns que são bem comédia, que às vezes a água é até uma estratégia. Sim. Na semana passada fiz uma live com o Marcão, que vale muito a pena quem perdeu aí, a respeito da Inquisição, um show de aula que o Marcão nos deu, mas o comentário do pessoal tinha hora que eu tinha que socorrer a água, porque eu não conseguia. Gente, é muito difícil, é muito difícil, vocês destabilizam a gente, mas eu vejo também que todas as vezes que eu escuto uma colocação que vem de encontro com as necessidades do meu coração, eu acabo me alegrando, né, é natural. Então é isso aí, pessoal, a gente encerra essa nossa live de hoje, né, que teve esse tema tão importante para nós, né, e queremos entregar, né, nesse Pai Nosso, todas as intenções do nosso coração, pedindo que o Senhor também nos auxilie a retomar a nossa vida comunitária, né, nesse fim de pandemia, que o Senhor já tem um projeto para nós, Ele já começa a estruturar uma futura volta da nossa vida comunitária. A gente possa pedir que o Senhor também nos auxilie nesta volta, que Ele possa nos orientar pelos caminhos corretos, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Paz e Pentecostes.